Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no canal do Revisão de Concursos comigo, professor Yuri Matos. Te convido para resolvermos juntos, em detalhe, do direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios, algumas questões que eu separei, questões essas que foram aplicadas pela Banca IBAD esse ano de 2025, que são assuntos muito quentes presentes aí nos concursos de todo o Brasil. São os assuntos dos direitos individuais e coletivos, mas focaremos na violação ao devido processo legal e contraditório, assunto muito quente. Também falaremos sobre o direito à privacidade e à proteção de dados, nem dispensa apresentações, né? Você já sabe que proteção de dados vem sendo cada vez mais recorrente em provas. E falaremos também sobre os requisitos para a investidura em cargo público. Como logo logo você será empossado em um cargo público, nada mais justo do que conhecer do que a legislação trata para essa investidura ao cargo. Perfeito? Então, vamos aqui à primeira questão que fala o seguinte: considere a seguinte situação. A Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis, por meio de um decreto municipal, determinou a suspensão imediata de perfis em redes sociais de cidadãos que criticassem publicamente atos da administração. E isso ela faz sem prévia notificação ou possibilidade de defesa. Perfeito? Com o argumento de combate à desinformação. Então ela criou um decreto municipal e esse decreto determina o quê? A suspensão imediata dos perfis de cidadãos que critiquem publicamente atos da administração. E isso ela vai fazer sem prévia notificação ou possibilidade de defesa. Está lá no decreto, conforme a questão. E o argumento da prefeitura para esse decreto existir é o combate à desinformação. E a questão pergunta: com base nos princípios fundamentais e direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, a medida viola principalmente o quê? Então aqui você já sabe, a questão mesmo já está te dizendo que essa medida da prefeitura está violando algo, alguns direitos, até mais de um, perfeito? Então ela fala até direitos fundamentais consagrados na Constituição. Só que ela quer saber, a questão quer saber qual a principal violação, né, feita por essa situação hipotética. Qual o direito que é principalmente violado nessa situação hipotética. E aqui nós temos um cenário em conflito entre o poder de agir da administração pública, que é o poder executivo municipal, e os direitos fundamentais do cidadão, o artigo 5º da Constituição. Então você vai identificar qual foi o principal direito violado aqui. Perfeito? E essa violação combina restrição dos direitos, que é a suspensão dos perfis, com a ausência de defesa. Ok? Então, aqui a crise é o seguinte: a prefeitura impõe uma sanção ao cidadão sob o ato de autoridade, que é um decreto, sem dar a ele a chance nenhuma de se defender. Então pense aqui numa regra máxima, como sendo o devido processo legal. Você precisa saber que a Constituição, no artigo 5º, tem duas regras de ouro que foram quebradas nessa situação, que é o devido processo legal, especificado lá no artigo 5º, inciso 54, que fala que ninguém pode ser tirado de seus bens ou direitos sem o processo legal. Então ele chama o processo legal. E nós temos também o contraditório e ampla defesa, que está no artigo 5º, inciso 55, vem logo depois, que fala que a todo acusado deve ser dada a chance de falar o seu contraditório, de se defender, e de provar sua inocência através da ampla defesa, apresentação das provas, que prova a sua inocência. Então o texto da questão diz preto no branco, ele é bem claro, que a suspensão será sem prévia notificação ou possibilidade de defesa. Ele deixa bem claro isso. Isso, então, significa que é uma quebra direta do devido processo legal e da ampla defesa. Perfeito? Mas vamos fazer uma eliminação rápida aqui das alternativas que a gente já sabe que estão erradas. Vamos lá. Ele fala que foi violado principalmente o princípio da legalidade. Isso está errado, porque embora de fato seja ilegal punir por meio de um decreto, que é o que ele diz na questão, é ilegal, mas ainda assim a falha principal explicitada no texto é a falta de defesa, é o principal. Então é ilegal? É uma pegadinha? É ilegal punir por meio de decreto, quebra o princípio da legalidade, perfeito. Só que principalmente está acima dessa ilegalidade a falha da falta de defesa. Na letra B ele fala que foi violado principalmente o princípio da proporcionalidade. Está errado, porque a medida é exagerada de fato. O remédio aqui é mais forte, é mais potente que a doença. Só que o vício mais urgente
mais óbvio, o erro, é a falta de defesa. Porque na proporcionalidade você ainda vai ter que julgar o mérito do ato para identificar e provar que está desproporcional, que não foi razoável. Então o mais urgente, o mais imediato, o que anula o ato por imediato é a falta de defesa. E na letra dele fala que foi violado principalmente a supremacia do interesse público. Errado. Porque a prefeitura até chega a alegar um interesse público na questão, né? Sobre o pretexto do combate à desinformação. O erro é a forma como ela agiu para aplicar essa punição. A forma como que ela agiu. Então está errado. Não houve a violação da supremacia do interesse público. Nem mesmo esse erro foi o principal aqui da questão. E ele fala na letra A que foi violado principalmente a separação dos poderes. Está errado, porque a prefeitura realmente usurpou o papel do juiz. Há uma violação. É um erro. Mas a falha mais clara que essa é o processo injusto. Ok? Sem dar direito ao contraditório e à ampla defesa. A alternativa que ataca diretamente o erro da questão é a alternativa C, de casa. Quando ele fala que foi violado principalmente o quê? O princípio do devido processo legal. Por não garantir defesa e contraditório. Essa é uma alternativa da questão. Então isso está correto. A falta de notificação e de defesa, no caso hipotético da questão, é a negação do devido processo legal. Tá? Então, sempre quando a questão falar que o governo puniu ou tirou um direito de alguém sem dar chance de defesa ou sem notificar, a violação mais grave sempre será o devido processo legal. Porque o devido processo legal é a sua garantia de que o governo não vai punir simplesmente de forma de surpresa, como foi colocado na situação hipotética do decreto da prefeitura. Você tem o direito de saber do que te acusam e de se defender. Perfeito? Agora, vamos entender as pegadinhas da questão. A principal armadilha foi a confusão que ele fez entre o motivo da medida, que foi a desinformação, combate à desinformação, e o vício do ato administrativo. O vício mais grave, que torna o ato nulo por imediato, é a ausência de defesa, ou seja, a violação do devido processo legal, como nós vimos. E a segunda pegadinha foi ele tentar te confundir entre o princípio da legalidade e o devido processo. Então, embora a legalidade tenha sido rompida aqui e a separação dos poderes também seja violada por meio desse decreto da prefeitura, a separação dos poderes está lá na letra E, o texto aponta o dedo diretamente para a falha processual, que é o fato de não ter ocorrido a defesa, perfeito? Do cidadão, que teve, né, supostamente seu perfil bloqueado. Então, para a gente resumir com chave de ouro essa questão, o ato da prefeitura de suspender os perfis de cidadãos usando o argumento de combate à desinformação, sem conceder prévia notificação ou possibilidade de defesa, viola de forma mais imediata e contundente o princípio do devido processo legal. E também as garantias do contraditório e ampla defesa, ambos lá no artigo 5º. O devido processo legal no inciso 54 e o contraditório e ampla defesa no inciso 55. Nenhuma sanção pode ser imposta pelo poder público sem que o acusado tenha chance de se manifestar e produzir provas a seu favor. Perfeito? Vamos agora para a nossa próxima questão. Essa próxima questão fala o seguinte: no município, o servidor público não pode exigir tratamento discriminatório. O servidor público não pode exigir tratamento discriminatório de um contribuinte por este invocar o direito à privacidade de seus dados fiscais. E aí ele pergunta: tal prerrogativa decorre de qual categoria de direito? Então vamos lá. A regra, o que a questão apresenta, é o cenário onde o contribuinte exerce o direito à privacidade de seus dados fiscais. O contribuinte exerce o direito, pede o seu direito à privacidade dos seus dados fiscais e não poderá ser discriminado por esse pedido, pela solicitação da privacidade dos seus dados fiscais. Ele não pode ser discriminado simplesmente porque está fazendo essa solicitação. E aí ele pede em qual categoria essa prerrogativa pertence. Então a tarefa aqui exige um conhecimento da classificação dos direitos fundamentais, que é o que nós vamos ver aqui agora. A questão fala da privacidade de dados. O direito à privacidade, à intimidade, à honra,
são proteções dadas pela Constituição para garantir que o governo não invada a sua vida particular. Privacidade, intimidade, honra, tudo isso são dados pela Constituição ao cidadão para garantir que o governo não invada a sua vida particular. Tá? O direito à privacidade é acerca de casa do cidadão. O artigo 5º da Constituição protege o seu direito de controlar o que o Estado sabe sobre você. O direito, os seus dados fiscais. Seus dados fiscais são informações íntimas. Proteção é sobre você, a pessoa, e não sobre o dinheiro em si, nesse caso. E qual categoria de direitos protege a pessoa? A persona. A categoria são os direitos da personalidade. Aqui a gente já mata a questão. Mas vamos entender o que está errado nas outras alternativas. Ele fala na letra B, direitos sociais. Está errado, porque sociais são para melhorar, direitos sociais são para melhorar a vida coletiva e exigir coisas do Estado. Saúde, educação, moradia. Privacidade é mais um aspecto individual. Na letra C ele fala direitos políticos. Errado também, porque políticos são para participar do governo. Votar, ser votado. Letra D de dado ele fala direitos patrimoniais. Errado. Porque patrimonial é um direito sobre os bens, propriedade, direito sobre o seu dinheiro. A privacidade é um direito sobre a informação da pessoa, mesmo que a informação seja, nesse caso, relacionada ao seu patrimônio, ao seu dinheiro, aos seus bens. A letra E, direitos difusos. Está errado também, porque difusos são para proteger algo que é de todos e de ninguém ao mesmo tempo, como, por exemplo, o meio ambiente. A alternativa que protege a esfera mais íntima e pessoal do indivíduo é a letra A, que são a categoria dos direitos da personalidade. Porque o direito à privacidade está lá no inciso 10 do artigo 5º e a proteção de dados são o núcleo dos direitos da personalidade. Perfeito? Lembre que o artigo 5º da Constituição trata dos direitos individuais, que na doutrina são chamados de direitos da personalidade. Eles protegem o que é mais seu. O que é mais seu. Sua vida, a sua honra, sua imagem, sua privacidade, seus dados. O servidor público não pode usar a informação fiscal de forma discriminatória, porque esse dado está protegido como a prerrogativa sua, pessoal. Perfeito? Vamos entender quais foram as duas pegadinhas que ele colocou nessa questão. Primeira pegadinha, a confusão que ele faz, coloca uma armadilha, que é confundir os direitos da personalidade, que é os direitos do indivíduo contra o Estado, com os direitos sociais, que é o indivíduo e o coletivo contra a desigualdade. Ele, de alguma forma, tenta colocar esse teor de dúvida na questão. Lembre, a privacidade é um direito individual e de primeira geração. Perfeito? E a segunda pegadinha é dado fiscal versus dado patrimonial, lá na letra D. Então, é preciso distinguir o dado. O que é o dado? O dado é pessoal, íntimo. Então é necessário distinguir o dado do objeto do dado. O objeto do dado é o patrimônio, a informação é sobre o patrimônio. O dado é pessoal, íntimo. O objeto do dado, nesse caso, é o patrimônio, são as informações fiscais. O direito invocado é a privacidade desse dado, dessa informação, não a propriedade do patrimônio. Ele invocou na questão, no escopo da questão, ficou bem claro que ele invocou o direito à privacidade de seus dados fiscais. Então, para a gente fechar essa questão, o direito à privacidade dos dados pessoais, incluindo, nesse caso, os dados fiscais, que garante a não discriminação e o controle sobre sua própria informação, é uma extensão do direito à intimidade e à vida privada. Perfeito? Perfeito? Então essas prerrogativas estão consagradas no artigo 5º e pertencem à categoria dos direitos da personalidade, que são os direitos individuais, assim como é tratado pela doutrina. Ok? Tá claro para você? Vamos para a próxima questão. Quero aproveitar, se você está aqui e está aproveitando esse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser lembrado pelo YouTube sempre quando eu subir uma aula resolvendo novas questões aqui, e que isso vai acontecer para as próximas horas, para os próximos dias também, para esse concurso específico e para outros também. Vamos para a próxima questão, que fala o seguinte: de acordo com a legislação vigente, legislação federal e municipal, assinale a alternativa que corresponde a um dos requisitos básicos para a investidura em cargo público. Então a questão aqui pede para você identificar entre as alternativas qual delas corresponde a um dos requisitos básicos para você para a tomada de posse e exercício em um cargo público.
conforme a legislação vigente, que a gente pode citar a Constituição, a Lei 8.112 ou os estatutos municipais e estaduais. Perfeito? Então, vou apresentar para você as 7 chaves para o cargo que vai ajudar a matar essa questão logo de cara. Primeiro, nacionalidade brasileira. Segundo, gozo dos direitos políticos, que é o fato de poder votar e ser votado. Quitação militar e quitação eleitoral, já foi 4. Nível de escolaridade, que aí no caso vai ser obrigatório para o cargo que você vai exercer, dependendo do cargo exige o nível de escolaridade obrigatório. A idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental. Então vamos analisar as alternativas erradas com base nessas informações chaves que eu acabei de passar. Letra A, idade mínima é de 16 anos. Errado, a idade mínima é de 18. Se a banca tentar te pegar com 16, você ignora rápido essa alternativa e pula para a próxima. Letra B, falar gozo dos direitos sociais. É errado. O requisito não é direitos sociais, são os direitos sociais, é direito de saúde, educação. O requisito é gozo dos direitos políticos, que era estar em dia com a justiça eleitoral. A banca trocou aqui as palavras para tentar te confundir. Perfeito? Nível de escolaridade. Ensino médio obrigatório. Está errado. Porque o nível de escolaridade é o exigido para o cargo, mas esse nível ele pode ser médio, pode ser superior. Não é um ensino médio para todos os cargos. Perfeito? Letra E, nacionalidade estrangeira. Errado. Em regra, você precisa da nacionalidade brasileira. Em regra. A estrangeira só é aceita em casos previstos na lei. Perfeito? Então, a única alternativa aqui que resta para você é o requisito de posse obrigatória, a letra C, que é a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Isso está correto. Você precisa provar que está em dia com as obrigações militares, se for homem, e as obrigações eleitorais, se for homem ou mulher. Então, o requisito da quitação militar e eleitoral é uma extensão do gozo dos direitos políticos, inclusive. O governo exige que você seja um cidadão que cumpre todos os deveres para poder ocupar o cargo público. Sem o comprovante de quitação militar e eleitoral, você não toma posse. Ponto final. Ok? É isso. Vamos entender quais foram as 3 pegadinhas abordadas aqui nessa questão. Vamos lá. Ele tenta confundir os termos. Primeiro, ele tenta confundir os termos políticos e sociais. A principal armadilha que ele usa é confundir aqui os direitos sociais com os direitos políticos, que são os direitos políticos, é o requisito correto. Militar e eleitoral. A quitação com as obrigações está na letra C. A quitação com as obrigações militar e eleitoral são um dos requisitos mais fundamental e listado nos editais de concursos. Por isso, a letra C. E isso é muito especificado nos editais. Idade mínima. É preciso você distinguir a capacidade civil, que pode ter regras específicas, da capacidade para investidura em cargo público. Então ele fala, idade de 16 anos, poderia vir a você aí a confundir com a capacidade civil, mas não confunda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o velho ditado. A capacidade de empossar um cargo público é 18 anos. Tá? Então, para a gente fechar a questão, a investidura em cargo público está sujeita a requisitos básicos previstos em lei. E nesse caso dessa questão, a letra C é a correta, porque a quitação com as obrigações militares para os homens e a quitação com as obrigações eleitorais, tanto para homem quanto para mulher, são requisitos legais e constitucionais obrigatórios para posse em qualquer cargo público. Alternativa correta, letra C de casa. Então, essas foram mais questões que resolvemos aqui. Obrigado por ter ficado comigo durante esse período. Já estamos chegando aí a pouco mais de 20 minutos. O recado que eu tenho para te dar no final desse vídeo é que você pode elevar sua preparação a um nível ainda mais alto, adquirindo as 510 questões totalmente explicadas de todas as disciplinas que estão presentes no edital do concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. São 10 arquivos, abordando todas as matérias, com questões recentes, metade das questões foram aplicadas esse ano de 2025 pela IBAD e a outra metade no ano passado, 2024. Então são questões super quentes, você pode aproveitar com a explicação detalhada para você estar 2 passos à frente da sua concorrência. Então, se quer aproveitar esse material, você clica no link da descrição do vídeo, lá você vai estar se ajudando
e ajudando o canal a se desenvolver mais e mais e trazer conteúdo gratuito aqui para você. Não esquece mais uma vez de deixar seu like, garantir sua inscrição e ativar as notificações para ser avisado quando eu subir uma aula, você ser um dos primeiros a aproveitar esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.